Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema de hoje vai ser a biometria nos estádios a partir do ano que vem. Para o assunto, temos as presenças dos deputados Conte Bittencourt e Bruno Dauaire. Obrigado, deputado Conte, pela sua presença mais uma vez aqui no Arena. Rui, um prazer voltar ao seu programa e poder estar interagindo com você, com o seu telespectador, com esse jovem, apesar de vascaíno e talentoso deputado aqui, Bruno Dauaire, a gente falar um pouquinho aí sobre esporte. Esporte é sempre bom estar no nosso debate do dia a dia, que é muito bom estar aqui no seu programa. Com certeza, obrigado, deputado. E também a presença do deputado Bruno Dauaire. Deputado, obrigado aqui pela sua presença. É a primeira vez que seja a primeira de uma série. Eu estou debutando aqui, né? É verdade. A gente está debutando hoje aqui, uma participação junto com essa figura catedrática do Parlamento Fluminense, né? Uma figura que a gente tem um respeito tremendo. E agora aqui num papo mais tranquilo sobre o esporte, então vai ser muito agradável. Muito obrigado pela oportunidade. Ok, deputado. Bem, a partir de 2018, o Regulamento Geral das Competições, a CBF, terá um novo artigo, tudo para facilitar a identificação de quem brigar nos estádios. A biometria vai entrar em campo. A identificação do torcedor será obrigatória. O dispositivo vai determinar que os clubes escolham um local fixo para o posicionamento das chamadas torcidas organizadas e que esse espaço tenha o controle biométrico. Deputado Conte Bittencourt, vou começar com o senhor, depois quero ouvir a opinião do deputado Bruno Dauaire. Qual é a sua opinião em relação à biometria? Pode ajudar a diminuir a violência nos estádios? Ô Rui e Bruno, eu acho que tudo que for feito no sentido de devolver ao espetáculo esportivo, no caso específico, o futebol especialmente, né, o ambiente propício à família, né, eu acho que é bem-vindo. A gente vive um estado de violência muito grande, em vários níveis. Né? Esse modelo parece que já existe no Paraná. A Arena do Atlético Paranaense já tem a biometria como forma de controle de ingresso lá de torcedores. Parece que a Arena do Grêmio está desenvolvendo. Sim. E em São Paulo já há um grupo de trabalho com um estudo muito adiantado entre Ministério Público, Tribunal de Justiça, Secretaria de Esporte, Detran do Estado de São Paulo, já desenvolvendo para o Pacaembu e para todos os estádios com uma ocupação de mais de 10 mil torcedores. E lembro também, o Bruno deve saber mais do que eu, e lembro também que o Estatuto do Torcedor, de 2003, já trazia, né, a necessidade de se colocar alguns instrumentos, né, com essa nova tecnologia disponível aí, para que você tivesse um controle de segurança maior nos espetáculos esportivos. Eu sou favorável que pudesse ser feito, não para criar incômodo para o torcedor, mas sim criar um ambiente mais fraterno, familiar, nesse grande espetáculo que é o futebol. Eu sou a favor. Deputado Bruno, a sua opinião, realmente isso pode ajudar a conter essa violência? Olha, sem sombra de dúvida, né? Qualquer intervenção tecnológica que possa ajudar a trazer tranquilidade nos estádios, ela deve ser sempre bem-vinda. Eu acredito que com a biometria, você poder identificar o torcedor, até aquele torcedor que pratica o vandalismo dentro dos estádios, que deflagra as brigas dentro dos estádios, aqueles torcedores, inclusive, que estão cumprindo decisões judiciais que não podem estar nos estádios. Muito bem, e hoje não há uma fiscalização efetiva que permita a identificação desse torcedor. Então, a biometria ela vem justamente trazer essa transparência, né, em relação aos torcedores que querem paz, querem curtir um final de semana, como o deputado Conte disse, com a família, num estádio de futebol, sabendo que a gente tem uma intervenção tecnológica que vai identificar se porventura acontecer algum transtorno. E o senhor tocou num aspecto muito importante, eu vou lembrar aqui, a coisa de uma semana atrás, mais ou menos, a Polícia Militar, através do Grupamento Especial dos Estádios, que é o GEP, que foi o Rio de Janeiro que deu o pontapé inicial com esse grupamento em estádios, conseguiu identificar antes que até mesmo uma possível carnificina acontecesse, antes de Vasco e Flamengo. Porque a torcida Força Jovem do Vasco está proibida pela Justiça por 1 ano e meio de estar em estádios de futebol como seus integrantes. E através do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, ela conseguiu identificar 77 torcedores, sendo 6 menores, que depois
Os pais apareceram, assinaram aquele termo de liberação dos chamados menores, mas 71 estão presos em Benfica. Porque a polícia, deputado Conte e deputado Bruno, ela antecipou uma possível guerra que ia acontecer. A torcida do Vasco ia ser minoritária, porque só tinha 10%, porque no primeiro turno ela foi maioria. No segundo turno inverteu, mando de campo do Flamengo. Aí foi encontrado na sede da torcida Força Jovem do Vasco, em São Cristóvão, a 2,5 km do Maracanã, e a decisão judicial que eles ficassem afastados até 5 quilômetros do local de uma partida, paus, barras de ferro, soco inglês e outras coisas mais. Ninguém ia ali para praticar esporte nem rezar, né, deputado? É o que o Bruno disse. Você vai ter uma tecnologia ajudando a um procedimento de inteligência. Você vê que sem essa tecnologia a polícia já foi capaz. E seguramente esse grupamento responsável pela área das grandes arenas esportivas no Rio de Janeiro, eles têm mapeado aí essas torcidas organizadas de todos os clubes, onde tem pessoas ali que vão muito mais para praticar um ato de vandalismo, né, e de violência do que propriamente curtir o ambiente do espetáculo do futebol. Então, eu acho que esse controle, por mais que ele, na percepção de alguns, possa parecer um desconforto, ele, no fundo, ele vai ter um objetivo muito importante, que é poder fazer um preventivo, e diria mais, né, o Rui e Bruno, me parece que tem uma lei tramitando aqui na Assembleia, inclusive um projeto de lei do Iranildo. O deputado Iranildo Campos. Falando justamente sobre isso. A biometria, A biometria e o uso da tecnologia da questão da imagem, da filmagem, no entorno dos estádios e no próprio estádio. E esse uso dessas ferramentas para que você, através da identificação biométrica, você possa tomar uma série de outras providências. Agora, eu não tenho dúvida que, em implantando, vai dar ao torcedor, a todos, um grau de responsabilidade, né, maior com relação aos atos que pratica. Porque às vezes vê aquele momento ali de grupo, pega uma pedra, joga, está sendo filmado, vai ser identificado. Amanhã não pode ver o espetáculo que gostaria de ver do futebol porque praticou um ato desnecessário na questão da violência. Né? Prevenir, deputado Bruno, é melhor do que você deixar que um fato aconteça para depois tentar colocar a tranca? Sem sombra de dúvidas. Na verdade, os estádios de futebol, eles têm passado por um processo de adaptação à realidade. Né? Antigamente, a gente não tinha o GCRIM dentro dos estádios. Hoje, a gente já tem estádios que já possuem o juizado especial criminal, em virtude justamente da violência causada nos jogos de futebol. E futebol é um espetáculo. Né? A gente podendo prevenir, a gente podendo criar instrumentos que trazem essa tranquilidade, isso, como eu disse, deve ser recebido de bom grado. Uma outra preocupação, e o Conte foi muito feliz ao tocar nesse assunto, porque muitas vezes as brigas não acontecem dentro dos estádios, as brigas acontecem fora dos estádios. É verdade. Então, a gente também ter uma intervenção tecnológica, seja através de câmeras, como a própria lei do Iranildo Campos traz, isso é de fundamental importância, porque às vezes os conflitos acontecem, muitas vezes, fora dos estádios, né? E longe até de um estádio, né? Pois é, então todas as intervenções tecnológicas que puderem identificar esses torcedores, porque nesse caso da torcida do Vasco, eu sou vascaíno, né, admiro, né, os torcedores, mas, deputado Conte, eu nunca vi torcedor de futebol se encontrar com espeto de churrasco para assistir jogo. E matar alguém, né? Então, as sanções, elas precisam estarem sendo pensadas, mas também a prevenção desse tipo de crime, para a gente poder curtir tranquilo um jogo de futebol com nossos filhos, né, com nossos pais. Com a família, né? Família. E me parece que aqui no Rio de Janeiro, Rui, você deve ter pesquisado, e o Bruno, como é advogado, deve ter acompanhado, parece que já teve uma decisão de primeira instância determinando a implantação da biometria nos estádios, que foi reformada na segunda instância. Foi suspensa Ministério na Público, segunda instância. exatamente. A assumação do Ministério Público. Do promotor Rodrigo Terra, do Ministério Público Estadual. Mas aí foi cassada essa decisão da obrigação. Foi suspensa, né? Claro que ali dava um prazo muito exíguo, pelo que eu me lembro, o negócio de implantar em 90 dias, Isso. título de multa Exatamente. para os clubes aí. Tem que ser uma questão como a CBF está fazendo, de repente, um planejamento ano calendário que vem. do ano seguinte. Isso, exatamente. Articulando com os principais clubes, com as principais arenas. Sim. Tem que ter todo um processo de articulação. É bom vir uma lei, né, que depois dê aí a
a garantia da obrigação por lei, mas é ótimo que seja uma iniciativa da Confederação de Futebol, articulando-se com os clubes e com as arenas esportivas. Isso é bem E o senhor tocou nesse assunto porque a formatação do regulamento geral que vai tratar dessa biometria teve o envolvimento de integrantes do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e também chegou à mesa da CBF a partir de demandas de órgãos públicos, como o Ministério Público Estadual, que o senhor tocou, deputado Conte. São demandas que chegam por esses atos praticados, né, e que estão cada vez mais se agravando, porque o tipo de violência vai se agravando, né, todo grande... Você vê que parece São Paulo, acho que o Campeonato Paulista, você já tem clássicos, acho que Palmeiras e Corinthians. Locais determinados. Determinado de torcida única. Isso. E Você torcidas organizadas. O Vasco, né? O Vasco jogou várias vezes sem jogou estádio. várias vezes sem torcida. 6 jogos por torcida. Uma loucura isso, uma loucura isso. Priva a família vascaína, a família flamenguista de fazer ver um espetáculo do seu time por causa de uma minoria de inconsequentes que vão sempre arrumar problema onde participam. Tá entendendo? Se organizar, deputado Bruno, dá para fazer as coisas, o senhor concorda? Por exemplo, a CBF está tomando essa iniciativa como a célula máter do futebol brasileiro. Então você tem, ela semana retrasada fez um simpósio sobre hashtag Todos contra a Violência. Participaram pessoas do Ministério Público, do Tribunal Desportivo, das federações, até dos clubes, e eles estão tentando formatar, conforme disse o deputado Conte, como ela é a confederação, ela que abrange o futebol do Brasil, tentando arrumar um jeito de minimizar esse problema. E uma delas é a biometria. Já ouvi que se a biometria não der certo, vão fazer pela identificação facial. Aí vai ter a figurinha do sujeito e ele vai ficar impedido de entrar no estádio diretamente, deputado. Com a identificação facial. A identificação facial, acho que é um instrumento ainda mais completo, mais eficaz ainda do que a própria biometria, né? Então, você também identificar o rosto daquele cidadão, isso facilita na própria apuração de algum delito cometido dentro do estádio, né? Mas eu acho que deve ser um sistema ainda mais caro para ser implementado do que a própria biometria, né? E aí a gente fica muito preocupado, embora seja uma iniciativa louvável, do custo dessa implantação, se esse custo vai ser repassado para o consumidor que vai ao estádio. Vai né? do preço do ingresso, né? Que já está quase salgado, né? Quase impossível. Principalmente os jogos da seleção, R$600, R$800. E frequentar o próprio Maracanã atualmente. Sim. Né? Antigamente você pega uma família, na nossa época de frequentar bem esporte, Maracanã de jovem, você pegava uma família, um pai com 2 filhos, saía lá do subúrbio, pegava o trem ao Maracanã, conseguia comprar o cachorro quente, o refrigerante. Hoje quanto custa? É um privilégio. Hoje, é impossível. Vocês fizeram um Maracanã elitizado, né? É verdade, para classe A. Para classe A. Já nós voltaremos na segunda parte do Arena Esportiva com os deputados Conte Bittencourt e Bruno Dauari para tratar do assunto a biometria nos estádios que a CBF quer implantar a partir do ano que vem, a partir de 2018. Já no Arena Esportiva.